Olá, hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Eu gostaria de saber se você sabe quanto custa o seu carro por ano. Quanto custa para manter o seu carro por ano? Você sabe? Você tem essa resposta? Porque geralmente as pessoas sabem quanto elas pagaram pelo carro, mas assim, quanto custa para mantê-lo? Difícil alguém saber, assim, me responder, né? Então, é um dos maiores erros financeiros que eu vejo, porque às vezes as pessoas compram carro só baseado no valor de compra, elas não fazem essa análise da manutenção do carro durante aquele ano. E quando você compra um carro, você traz com ele todas as despesas que você vai ter que ter com ele durante o período que você ficar, né? Então é importante que você saiba disso, né? No vídeo passado, se você não assistiu, volta lá e assiste. Eu fiz um vídeo sobre comparando qual que é a decisão melhor, se é comprar um carro zero, popular, ou comprar um carro mais luxuoso, usado. Então hoje eu vou abrir mais isso, eu vou mostrar para vocês quais os custos para manter o carro durante o período de um ano, né? Vou fazer essa comparação para que você tenha uma ideia disso, né? Então nós vamos descobrir quanto de fato vai custar esse carro. Bem, eu me chamo Nizelda Nascimento, eu sou planejadora financeira, trabalhei por 40 anos no ambiente corporativo em empresas pequenas, médias e grandes, sempre no setor de finanças, né? Ajudando as empresas a se relacionar melhor com o dinheiro, fazer melhores escolhas e decisões, né? Hoje eu trabalho ajudando as pessoas, então eu atendo adultos, casais, famílias, crianças, para que elas atinjam, né, uma saúde financeira boa, que tenha um bom relacionamento com o dinheiro, que tenha tranquilidade financeira. E também atendo empresas que queiram verificar o seu departamento financeiro estrategicamente, né? Então, vou aproveitar já pedir para você se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, compartilhar, comentar. E se você tiver algum assunto que você queira que eu fale, escreve aqui nos comentários, me pede que eu faça o vídeo, tá bom? Bem, quando nós compramos um carro, geralmente a gente pensa só no valor da compra, né? Então, você acha que quando você tira o carro ali da concessionária, acabou, é isso. Mas, na verdade, ali está começando o compromisso financeiro que você vai ter com o carro. Então tem que tomar muito cuidado, não decidir a compra somente pelo valor do carro, né? Então é importante. Então esse é o primeiro custo que você vai ter, né? Então o valor da compra impacta bastante, mas ele é apenas o começo da história. O segundo fator é o seguro. Muitas pessoas não consideram isso quando vão comprar. E dependendo do carro, dependendo do seu perfil de motorista, dependendo de onde você mora, depende de uma série de fatores, o seguro ele pode se tornar a despesa mais cara daquele ano do veículo. Então é importante você fazer a cotação antes para você tomar a decisão, porque às vezes você se ilude, você tem o dinheiro para comprar o carro, tudo se ilude, mas depois você vai pagar o seguro, o valor é super alto. Daí, se você não pagar, você pode ter um prejuízo imenso também, porque muitas pessoas falam, eu não fiz seguro porque o seguro é caro, mas e se acontecer alguma coisa? Vai ser pior, né? Então é importante levar em consideração isso. Então, primeira coisa é o valor do carro, e segunda coisa, a segunda despesa é o valor do seguro que você tem que considerar. Então, esse é o custo de ter o veículo, né? Bem, o terceiro custo é o IPVA e o licenciamento. Eles são gastos previsíveis, né? A gente tem todo ano, a gente sabe disso, mas é importante considerar no cálculo, porque muita gente não considera. Então, tem que ver também qual que é o valor dele, e para você colocar no seu orçamento, no seu planejamento. O outro gasto é o combustível, que a gente também ignora isso quando a gente compra um carro. A gente fica toda feliz que tá com o carro, tudo, mas ignora o valor que você vai gastar de combustível durante o ano, por exemplo. É difícil alguém saber quanto gasta de combustível por ano, mas isso é um valor que você tem que saber para você tomar uma decisão mais assertiva, porque às vezes também fica muito caro, depende do carro que você vai comprar, então você tem que procurar um carro mais econômico para que você possa
tomar essa decisão. Às vezes você roda muito, às vezes você nem roda tanto, mas pega muito trânsito, para que você tome uma decisão mais assertiva, né? Então, esse é o quarto ponto, é o combustível. Bem, agora vem as manutenções. Então, o quinto ponto é a manutenção preventiva. O que é manutenção preventiva? Troca de óleo, filtros, as revisões, alinhamento, balanceamento. Então, por exemplo, quem faz essa manutenção preventiva, ela acaba economizando muito na corretiva, porque ela trabalha na prevenção, né? Então, também, o outro ponto, que é o sexto custo, seria a manutenção corretiva. Essa aqui que me preocupa bastante, porque geralmente o carro quebra. Se você não tem uma reserva de emergência, você, principalmente em carros que são mais sofisticados, fica parado. Então, aí que eu insisto que na importância de ter a reserva financeira, porque se você tem a reserva financeira, você consegue consertá-lo rapidamente. Mas e se você não tem? O que acontece? Às vezes fica, né? Daí você fica com o carro parado lá, até você conseguir o dinheiro, então não leva em consideração. Então, a manutenção preventiva e corretiva, a preventiva é essencial para que você evite a manutenção corretiva, mas não garante que você não vai ter, mesmo você fazendo todas as prevenções. A gente não sabe, a gente sabe que o carro é uma máquina, né? Quanto mais você usa, existe o desgaste do próprio carro, então vai acontecer. Então é importante que você tenha uma reserva de emergência para quando acontecer, você já ter o dinheiro para consertar, né? Então, essas manutenções têm que ser consideradas na conta e na decisão da compra de um automóvel. O outro ponto importante são os pneus. Poucas pessoas lembram desse item, né, de pneus, mas trocar os pneus, ele é um gasto importante, porque é um item até de segurança, né, e você fazendo a troca dos pneus periodicamente, óbvio, quando necessário, você evita outros problemas com o carro, porque um carro que está com o pneu desgastado, ele começa a ter outros problemas, daí você vai economizar no pneu e gastar na manutenção. Então é importante considerar essa troca de pneu aí por um período, né, que muitas pessoas esquecem de considerar. O outro custo é estacionamento, pedágios e lavagens. São despesas pequenas que poucas pessoas deixam para lá, não consideram, mas durante um ano ele dá um valor significativo, né? Então você tem que ver, olha, eu vou lavar o carro 2 vezes por mês, eu uso estacionamento, tudo isso tem que levar em consideração. Pedágio, quanto eu gasto de pedágio para ir trabalhar, tudo isso você tem que considerar, porque é um custo que você tem por manter um carro. Então isso tem que entrar na sua conta quando você for decidir comprar um carro. Você sabe que esse é um custo que você também tem que incluir na sua listinha de custo lá, de manutenção. Bem, outro custo é a depreciação, que ela não é considerada. Por quê? Porque você não paga, você não recebe um boleto para pagar, mas ele é um gasto invisível e você paga sim, porque o carro ele perde valor todos os anos. Então a gente considera isso a depreciação. Então é um custo meio que invisível, mas você está perdendo, porque o carro vai desvalorizando ano a ano. Então esse custo também a gente tem que considerar quando a gente elenca todas as despesas do custo do carro daquele ano, né? De todos os anos, né? Mas é importante você ter isso em mente, que esses são os custos. Bem, então agora nós vamos fazer uma conta baseada em tudo isso que eu falei, de quanto mais ou menos custa manter um carro de 100 mil reais, tá bom? Então eu vou falar alguns itens que eu falei e o valor anual, para você ter uma ideia, tá? Então vamos lá, seguro, um carro de 100 mil, 4 mil reais por ano. IPVA, 4 mil reais por ano. Licenciamento, 200 reais por ano. Combustível, coloquei aqui 6 mil reais, que dá uma média, dá 500 reais por mês. Claro que isso vai variar a quantidade que você usa, onde você mora, onde você trabalha, para que você usa o carro. Mas aqui eu coloquei uma média aqui de 500 reais por mês. Revisões, que aqui as revisões são as manutenções, as revisões mesmo que você tem. Coloquei 2 mil reais por mês. Pneus, 2.500 reais por ano. Desculpa, eu falei revisões 2 mil reais por mês, mas não é. Tudo aqui que eu tô falando é anual, tá? Então as revisões é 2 mil anual e os pneus 2.500 anual. Lavagens, 800 reais por ano. Estacionamento,
R$ 2.000 por ano. Também é uma despesa que vai variar muito, porque eu não sei se você usa todo mês, todo dia, então aqui é uma estimativa, tá bom? Então assim, não vai caber certinho para você, né? Pedágios, R$ 1.000. Depreciação, R$ 8.000. Então, aqui, totalizando isso, dá mais de R$ 30.000, dá 30.500. Então, imagina, um carro de 100 mil, 30% é o valor que você vai gastar de manutenção para manter esse carro durante o ano. Você já tinha pensado nisso? 30% é bastante, né? Então, é importante que você pense nisso, porque é uma conta que ninguém faz, né? Então agora você pode fazer, porque agora você já sabe como fazer, né? Então é importante que você tenha isso em mente. Então, era exatamente isso que eu queria que você levasse nesse vídeo. Então, geralmente quando a gente compra um carro, a gente pergunta, eu consigo pagar esse carro? Mas a pergunta tem que ser, eu consigo manter esse carro? Então, para manter esse carro durante os próximos anos, você tem que mantê-lo com tranquilidade. Então, sempre é importante você responder a pergunta, eu posso comprar, mas eu consigo manter? Então, essa é a pergunta-chave para você decidir. Então, na minha opinião, assim, se você compra um carro e depois você não consegue manter, tudo fica difícil. O seguro vai pesar, a revisão vai pesar, combustível pesa, daí você vai começar a negligenciar algumas coisas que você deveria fazer. Por exemplo, você não vai fazer as manutenções periódicas, às vezes tem pessoas que nem fazem o seguro, e daí fica exposto ao risco, fica exposto a ter uma manutenção mais cara, até um acidente, né? Se você não troca o pneu, por exemplo, quando tem que trocar, você pode sofrer um acidente, alguma coisa, então pode se tornar mais grave. Então é importante você ter isso na sua cabeça, ter em mente. Então nesse caso que a gente trabalhou aqui nesse vídeo, um carro de 100 mil, ele custa 30% para você manter, 30% no ano para você mantê-lo. Então eu acho que isso já é uma boa referência para você trabalhar quando você for comprar um carro. É importante que você saiba. Óbvio que vai ter valores que vão oscilar, vai ter um pouco mais, um pouco menos, mas assim, eu fiz uma conta baseada numa média, né? Então, você tem que fazer o seu cálculo para saber. Mas é isso que eu queria que ficasse para você nesse vídeo. Bem, agora eu gostaria de saber de você, qual foi o gasto que mais te surpreendeu nessa lista aqui que eu falei? Foi seguro? Foi o combustível? Foi manutenção? Me escreva aqui, o que você achou? Ou se teve alguma coisa que eu não coloquei, que você acha que eu deveria ter considerado. Me fala, tá bom? Então, era isso que eu queria deixar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreva no meu canal. E se você quiser saber mais sobre planejamento financeiro, eu tenho um curso que eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo para que você acesse se você tiver interesse. O curso é bem legal, que eu vou trabalhar todas as fases da vida financeira. Desde a pessoa que está endividada até a pessoa que está poupadora, até ela virar poupadora. Então ela passa por todas as fases. É muito legal o curso. Se você tiver interesse, o link está aqui embaixo. Então, o que eu quero deixar aqui para você é que, assim, uma boa decisão financeira começa fazendo a conta que quase ninguém faz. Então, geralmente a gente compra as coisas avaliando só o bem. A gente não avalia o que está em volta daquilo, né? Então, para você ter uma boa decisão, você tem que fazer as contas que ninguém faz. Daí você tem esse diferencial aí, tá bom? Te espero no próximo vídeo.